Oi, gente, bom dia! Bem-vindos à nossa disciplina de resistência dos materiais. A gente vem falando aí nas últimas aulas com relação à análise de forças atuantes nos materiais e entender o que é a força, o que ela provoca no material, né? Qual a resposta do material segundo a força aplicada e qual é a consequência que esse material apresenta segundo essa força que é aplicada. A gente viu aí toda essa abordagem para as forças de tração e compressão e a gente começou a identificar para as forças de cisalhamento. Aí, hoje a gente precisa identificar para avaliar ou descrever essa relação de cisalhamento, para que exatamente essas forças de cisalhamento, essa análise de cisalhamento, ela é descrita, né? E a gente vai identificar, ou a gente vai compreender que é para verificar ou poder dimensionar situações em que nós precisamos saber qual é a força atuante, o quanto deve resistir, como o material deve resistir. Então, é essa a principal situação que a gente precisa abordar na aula de hoje. Então, eu fiz um levantamento de uma revisão zona aí do que nós vimos sobre tração e compressão, avaliando também as descrições de força, deformação, tensão de cisalhamento, as análises de cisalhamento simples múltiplo também, e alguns outros nomes que as tensões podem apresentar ou podem se apresentar para nós, para que a gente possa falar sobre esse dimensionamento dos materiais segundo a análise da tensão e da força de cisalhamento, tá? Então, é mais ou menos esse caminho que a gente vai chegar para que a gente possa, então, a final da aula de hoje, ter definido por completo as relações de tração e compressão e também de cisalhamento, segundo a análise das suas forças e tensões. Feito isso, a gente vai dar mais um passo na disciplina para começar a identificar e conhecer as propriedades mecânicas que o material pode apresentar segundo a aplicação de forças, tá? Então, vamos indo aí na aula de hoje para a gente ver até onde a gente consegue chegar, mas o intuito principal da aula é que a gente possa falar sobre o dimensionamento e chegue até o dimensionamento de cisalhamento. Próximo passo, entender as relações, principalmente de obtenção das propriedades mecânicas do material, como elas são obtidas, quais são elas? A gente não vai falar aqui na disciplina de todas as propriedades mecânicas, mas da maioria ou das principais que a gente pode avaliar em um material e o porquê disso, tá? Bom, vamos dar bom dia para a galera aí. Oswaldo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo, Rafael, Nicolas. Tem mais um Nicolas aqui. Eu sei que a gente tem dois Nicolas. Ô, Marcelo, você é o que estava comigo na outra disciplina ali agora há pouco? É? É você? A professora às vezes faz essas perguntas, né? Cadê o outro Nicolas? Tem o Nicolas com C e o Nicolas com K. Bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E aí, vamos aproveitando o chat mesmo, que é para você, você já está sabendo. Hoje já é a nossa 7ª aula. Deixa eu contar um segredo para você, que a gente já passou do meio do semestre. Então, nem eu tô acreditando, porque são 12 aulas, né? Hoje a gente já tá na 7ª, passa muito rápido, gente. Mas, enfim, são muitos assuntos importantes que a gente tem para falar, né? E aí, você já tá cansado de saber que o chat é o nosso canal de comunicação direta e tudo mais, mas eu vou falar mais uma vez, porque vai que aí a gente esqueceu, né? Ou às vezes tá chegando alguém hoje aí, de novo, então... Bem-vindos a todos e o nosso chat é o nosso canal de comunicação direta. Escreva lá todas as suas dúvidas, interações que você queira, as observações com relação aos conceitos da disciplina, as relações que você possa estar fazendo aí, não está entendendo direito, quer confirmar, ou situações que você conhece, que é aplicado isso e quer partilhar com a gente, fica à vontade, o chat é nosso para isso mesmo, para que a gente vá aí conversando sobre os assuntos. Temos mais umas... Ah, sabia, Marcelo, porque ainda falei que seu nome era parecido com o do meu primo, né? Então, bem-vindo aqui também. Pedro, cadê o Pedro? Obrigada, Pedro. É bagunçado, sim. Olha aqui, mas obrigado. Hoje tá brilhante, porque o dia aqui hoje. Pedro tá falando do meu cabelo, tá tudo organizado com o meu cabelo aqui. Vale mesmo, o Pedro, se eu tivesse autonomia, eu levava em consideração aí os pontos, pode ter certeza.
Brincadeira à parte, hoje tá um tempo meio assim mais bonito, a professora deu uma acertada no cabelo, aí tá tudo certo aí, ó, tá brilhoso, tá vendo quando tá brilhoso o cabelo? Quando a gente fala no cabelo em mulher, materiais a gente encaixa em tudo, né? Vou pegar o seu comentário, Pedro, da Descontraído, e vou puxar a sardinha para os materiais. Quando a gente fala de cabelo da mulher, assim, as mulheres utilizam vários processos no seu dia a dia para modificar um material que elas têm, que é o cabelo. Então, elas aplicam nesse cabelo tratamento térmico, elas fazem algumas tratamento termoquímico, algumas fazem, vários outros procedimentos aí. Então, a gente tem outras relações com materiais, por exemplo, a maquiagem não deixa de ser uma análise e aplicação de material no outro material, revestimento de superfície. Olha aí, tanta coisa que a gente pode aplicar esses conceitos aí de materiais, não podia deixar de passar ou de puxar a sardinha para o lado dos materiais, né? Vou aproveitando a descontração, também é um momento descontraído aqui, mas obrigado, Pedro. É isso então, Marcelo, tem bastante coisa para nós estudar. Vamos estudar junto aí, então. Voltando aqui essa relação, então o chat é o nosso canal de comunicação aberta, a gente pode ir conversando, é isso mesmo. É nessa levada mesmo. Hora a gente vai falando uma coisa mais séria, hora a gente vai dando uma descontraída, hora você vai partilhando comigo situações que você trabalha, e é interessante porque eu também vou conhecendo um pouquinho de vocês, para a gente ficando aí cada vez mais próximo, entendendo também qual a necessidade que você tem, não só no seu ambiente educacional, aqui na disciplina, mas também na aplicação do seu ambiente profissional. Ó, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu prefiro mais ali, ó. E vocês estão vendo que desde o começo da aula eu gosto muito de ir ali. Mas, como eu vou fazer uma breve revisão e retomada com vocês de tudo que a gente já viu aí, para que a gente possa falar da parte de dimensionamento, levando em consideração a tensão de cisalhamento, eu vou para o quadro aqui com os slides com vocês até a gente discutir todos esses assuntos, tá? Oi, Nicolas. Vamos sim. Nicolas, como eu comentei a aula passada, o Nicolas está falando, professor, a gente está na unidade 2 ainda? Então, como eu comentei com você a aula passada, Nicolas, eu estou reorganizando os temas para que fiquem mais fáceis para vocês. Então, vai ter dia que eu vou estar na unidade 1 e 2, como foi a aula passada, e hoje também, nesse resumão, a gente vai abordar a unidade 1 e 2. Vai ter dia que eu vou estar na unidade 2 e 3, então, cada aula, eu vou fazendo um resumo e olhando o conteúdo como um todo, para que no tempo que a gente tenha, fica mais fácil a abordagem para que vocês possam entender melhor, tá? Então, cada dia, assim, eu vou passear num caminho. Hoje, a gente fica aqui nesse resumão na unidade 1, e aí a gente vai dar um pulo ali para a unidade 2, para ir entendendo algumas aplicações dessas descrições das forças de tensão, tração, das forças, de tração, compressão e cisalhamento. E aí depois falando um pouquinho aí sobre tensão e deformação, tá? Bora lá então. A gente começou, deixa eu dividir o quadro com você, né? Tô mudando aqui para mim, esqueci de mudar o quadro para você. Ó, a gente começou falando dessas forças e focando na força de tração e compressão. Então a gente falou sobre as forças de tração e compressão. Nós falamos que essas forças, elas atuam no eixo longitudinal do corpo, por isso essas forças também podem ser chamadas de forças axiais, tá? Nesse caso, das forças axiais, quando fala-se em força axial, a gente não sabe se é uma força de tração ou de compressão. Vai depender do comportamento que o material vai descrever aí para nós. Que comportamento é esse? Se esse material aumentar o seu tamanho, é uma força de tração. Se ele diminuir o seu tamanho, é uma força de compressão. Então, para que nós possamos entender o que é a força, por definição, força é aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo, podendo causar deformação. E quando eu aplico força no material, ele vai me responder com uma tensão. E a tensão é a resposta do material à força aplicada. Matematicamente, a tensão é dada força pela área. E aí, se a força ela é atuante no eixo longitudinal, era para ser reto aqui, mas eu não consigo desenhar reto, tá?
E essa força aí, ela é chamada de apelido axial. A sua tensão, ela pode ser uma tensão tanto de tração quanto de compressão, e ela também recebe um apelido que é chamada de tensão normal. Matematicamente, a tensão é dada força pela área. A força que eu aplico no material e a área é a área da região da aplicação da força antes da deformação. E essa área da região da aplicação da força aqui, tá vendo? Ó, é o que nós chamamos a área do material de área de seção transversal. A tensão no sistema internacional, sua unidade. E aqui tem coisa escrita, peraí. Eu vou fazendo caca. A tensão no sistema internacional, ela tem unidade de Newton por metro quadrado, e que isso pode ser descrito como Pascal, tá? E ela também tem outras unidades, como PSI ou quilograma-força, tem algumas outras unidades, mas no sistema internacional ela é dada como Pascal, então Newton por metro quadrado, e é essa unidade que a gente vai utilizar, já que a gente está seguindo as unidades do sistema internacional, tá? Então, só para a gente relembrar, se esticar o material é de tração, se diminuir o material é uma força de compressão. Essas forças atuam no eixo longitudinal do corpo. Apliquei a força, o material responde com uma tensão e como consequência dessa força aplicada, uma deformação. E a deformação para as forças axiais, ou seja, tanto para tração quanto para deformação, ela é chamada de deformação específica, que é aquele E gordinho que eu falei para vocês, que é uma letra grega chamada de epsilon. Essa deformação, ela é dada para nós como sendo a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Agora vocês entendem por que eu gosto mais do outro quadro? Porque esse aqui a minha letra fica medonha. Bom, voltando aqui, quem que é a variação do comprimento? Comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Aí no livro de vocês, a variação do comprimento, ele está descrito por essa outra letrinha grega aqui, que é chamada de delta minúscula, tá? É a mesma coisa, ele só está chamando diferente. Olha aqui, ó, o delta minúsculo aqui, tá vendo? E o que essa figura está mostrando para nós? Que essa deformação específica, nós estamos levando em consideração inicialmente a deformação na direção da força aplicada, e ela é proporcional. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma força P aplicada numa área da seção transversal, que deformou essa distância. Então, quem é a tensão? A tensão é a força pela área, e a deformação vai ser calculada a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Nesse outro caso aqui, agora eu tenho 2P aplicado em 2A. Nesse caso, a tensão aqui será 2P, que é a força, dividido por duas áreas. E aí, simplificando, novamente, força pela área. Então, as tensões, elas são proporcionais, dependendo das áreas e das forças atuantes, e a deformação, nesse caso, não vai alterar, porque a tensão será a mesma, com relação à área da seção transversal que nós estamos avaliando. Não se esqueça, se nós estivermos falando de tração, essa variação do comprimento, ela é positiva. Se nós estamos falando de compressão, essa variação do comprimento é negativa. Portanto, quando nós calculamos a deformação específica para compressão, ela é menos a variação do comprimento pelo comprimento inicial. E aí, no sistema internacional, essa deformação específica, ela é adimensional. E nos cálculos que eu for utilizar, eu vou usar o seu valor adimensional. Ou se eu quiser apresentar esses dados, eu vou descrevê-los através de porcentagem. Então, eu multiplico o valor por 100. E aí eu tenho o valor dado em porcentagem. Ótimo. Tração, compressão, ok. A gente já sabe o nome das forças, os seus apelidos, o nome da tensão, os seus apelidos e o tipo de deformação que é expressa para a gente. Aí nós vimos um outro caso, que é a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela é atuante no eixo longitudinal do corpo, provocando corte no material, né?
discutimos sobre esses conceitos, olha aí como ela é aplicada no corpo, e a gente viu também que essa tensão, ela também é dada força pela área. Só que agora a tensão de cisalhamento, ela é descrita por uma outra letra grega, que é o tau. A força é descrita por V, por estar relacionada à força cortante, e a área da seção transversal é a área da seção transversal mesmo que é levada em consideração. E dependendo do tipo de cisalhamento que a gente tenha e do local da aplicação de força, nós podemos ter mais de uma região de cisalhamento. Então, a gente precisa avaliar quais são as regiões de cisalhamento. Se eu tenho na atuação das forças apenas uma região em que o corte é previsto, ou seja, uma região de cisalhamento, eu tenho cisalhamento simples. No cisalhamento simples, e aí eu vou abordar como o livro de vocês traz, no cisalhamento simples, nós temos que a força aplicada, ela é igual para nós à força cortante. Aqui ele tá chamando para a gente a força de cisalhamento de P, tá? Então, nesse caso aqui, ele está chamando de P, mas é só nomenclatura diferente. Então, como toda força F aplicada atua em apenas uma região, eu posso simplesmente dizer que nesse cisalhamento simples é a força pela área. Já no cisalhamento duplo, eu terei duas regiões de corte possível devido à força aplicada. Então, a força P atuante, a força atuante, ela é descrita em duas regiões. Assim, a força ela é dividida em dois pontos. Por isso que a tensão de cisalhamento para o cisalhamento duplo é igual a força dividido por 2A. E a gente viu na aula passada, na descrição do cisalhamento múltiplo, em que eu tenho várias regiões de cisalhamento. E para qualquer tipo de cisalhamento, a equação geral para a tensão de cisalhamento, ela vai ser descrita para nós pela força atuante no material, dividido pelo número de regiões de cisalhamento vezes a área da seção transversal. E aí você precisa identificar quais são essas regiões de cisalhamento atuante no material, certo? E foi isso que a gente finalizou a nossa aula passada. Agora, a gente precisa entender que nós temos alguns tipos de tensões específicas. Como assim? Lembra lá quando eu falei para vocês que a gente começou a abordar a relação de força? Eu estou trocando o quadro, tá um pouquinho devagar hoje, por isso que está demorando para aparecer para você. Aí, deu certo. Lembra lá quando a gente falou nas forças, em que dependendo de como a força era atuante no material, ela recebia um nome diferente, né? E aí a gente tinha força de tração, compressão, cisalhamento, esmagamento, torção, flambagem, flexão, isso em ciência dos materiais, resistência dos materiais. Mas olhando na física como um todo, a gente tem força gravitacional, força elétrica, força de atrito, enfim, se eu ficar aqui falando dos tipos de força, eu vou ficar até amanhã contando quais são os tipos de força para você. Mas a definição é a mesma. Aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo, podendo causar deformação, só que dependendo de como ele atua no material, ele recebe um nome específico. Lembra? E ainda eu falei, ó, tração chama força de tração porque estica. Compressão chama força de compressão porque diminui, né? Cisalhamento chama força de cisalhamento porque cisalha. E o que é cisalha, professora? É mudar ali a direção, o movimento, os planos que esse material é constituído. Por que eu estou falando e relembrando isso com você? Porque as tensões também têm outras representações. Por mais que a gente esteja trabalhando com uma tensão de tração ou de compressão, ela tem alguns valores que a descrevem e são importantes para o desenvolvimento de um projeto ou para saber qual é a forma mais adequada para utilizar um material. E essas tensões, a tensão de um material e a sua deformação, já são duas propriedades mecânicas que o material vai apresentar. Então, tensão e deformação são propriedades que aparecem devido a uma força que é aplicada. E essa é a definição de propriedade mecânica. É qual é ou quais são as características que o material pode apresentar segundo um esforço mecânico aplicado.
Dependendo do esforço mecânico, será um valor de propriedade mecânica que nós tivermos. Então, quando a gente observa e aprende a calcular tensão e deformação, elas já são propriedades mecânicas que o material vai apresentar. São só essas? Não. Existem infinitas propriedades mecânicas. A gente vai abordar todas nessa aula? Não. Mas a gente vai falar das principais propriedades mecânicas. E dependendo do material que a gente está trabalhando, ele vai apresentar valores de tensões diferentes ao longo da sua utilização. Dentre esses valores de tensões diferentes, nós temos uma tensão, e aí as tensões vão recebendo um nome diferente, porque essas propriedades mecânicas elas vão sendo alteradas. E dentre esses valores de tensão, nós temos uma tensão que é chamada como tensão última. Essa tensão última, vou dividir o quadro com você, ela é descrita para nós, aqui eu estou trazendo a nomenclatura da tensão de tração e compressão, ou seja, tensão normal, mas isso se aplica para qualquer tensão existente, tá? A tensão última, como ela é calculada? Força pela área do mesmo jeito. Tensão sempre vai ser calculada força pela área, tá? Nesse caso da tensão última, ela é a tensão que o material pode ter a partir da análise da força última, ou seja, relativa à máxima tensão que atua em uma peça antes dela se romper. Aqui, quando a gente fala de tensão última, força última, alguns autores, e eu gosto mais dessa nomenclatura, chamam de tensão máxima, tá? Que é a máxima tensão que o material pode suportar, que está relacionada com a força máxima que esse corpo suporta antes da sua deformação, antes de seu rompimento, ou antes que ela vá apresentando qualquer tipo de fissura, ou quebra, ou rompimento nesse material. Essa é a descrição de tensão última. A tensão última também pode ser chamada de tensão máxima, tá? E aí, dependendo do material que a gente está avaliando, realmente a última tensão que o material pode apresentar, ou eu tenho tensões menores ali depois para outras deformações. Isso a gente vai entender quando a gente avaliar os materiais que apresentam ductilidade e os materiais que apresentam fragilidade. Mas quem são ou quais são essas tensões últimas? É a tensão máxima que o material pode suportar. E isso está relacionado à força máxima que esse material ele pode suportar. Qual a unidade do sistema internacional? A unidade é a mesma, Newton por metro quadrado ou Pascal, porque a gente está falando de tensão. Ah, professora, mas aqui está a nomenclatura só de tensão de tração e compressão, que é a tensão normal. E para cisalhamento? Funciona do mesmo jeito, tá? Ou para quaisquer outros tipos de tensões que a gente for ver ao longo da nossa disciplina, a tensão última é a mesma descrição, está relacionada à força última que o material vai apresentar. Nós temos também um outro tipo de tensão que é denominada de tensão admissível. E o próprio nome já diz, é a tensão admissível. Admissível aonde? Admissível no desenvolvimento do projeto. E essa tensão admissível, ela está relacionada ao fator de segurança. Sabe, aquele, quanto que esse material ele pode suportar? Ele pode suportar tanto, mas eu não vou trabalhar com ele no limite, então eu vou impor um fator de segurança. A esse fator de segurança nós estamos relacionando, ou nós obtemos as tensões admissíveis. E isso é importante para o dimensionamento dos elementos estruturais de maneira correta, levando em consideração as condições de ruptura e as condições de segurança que o projeto impõe para nós, para o seu desenvolvimento ou utilização do material. Essa tensão admissível, ela também é calculada força pela área, mas ela é descrita para nós agora pela força admissível em relação à área da seção transversal. E ela é um valor menor do que o valor de ruptura no material, porque eu não vou trabalhar com o máximo que esse material pode me oferecer. Quando eu falo nessa tensão admissível, eu vou trabalhar numa região segura do material. Então, eu vou trabalhar com um valor menor do que o máximo do material, garantindo
a boa utilidade e segurança na utilização dessa peça estrutural ou do material que eu estou avaliando. E nessa descrição do dimensionamento, eu posso trabalhar com essa tensão admissível para o dimensionamento de elementos estruturais. Por exemplo, eu posso verificar qual será a área da seção transversal que deve ter a minha barra para suportar uma força descrita analisando uma tensão admissível que o projeto me pede. Como que é para nós essa descrição de tensão? Tensão a gente não viu que é simplesmente a força no material pela área da seção transversal? Abre parênteses. Ô, professora, mas tem hora que você põe força como F, força como P? Independente, tá? Tem livros que traz força como F, força como P, a gente só precisa entender qual é o tipo de força que é atuante no material. Nesse caso aí, nós temos uma força axial atuante, porque a tensão é normal no material. E para que eu possa calcular qual é a área, levando em consideração a carga que esse material vai ser submetido e a tensão que o projeto diz que deve suportar ou diz que deve apresentar, eu consigo dimensionar qual é a área adequada para essa situação descrita. No outro caso também, levando em consideração agora uma tensão de apoio, qual deve ser essa área aqui, ó, para suportar esse material, levando em consideração o próprio peso e essa força P atuante. Então, eu preciso saber ou dimensionar qual é a área, levando em consideração a força que vai ser aplicada no material e a tensão admissível que o projeto vai dar. O que é essa tensão Azinho aqui que ele dá? Tá vendo, ó? Essa tensão de Azinho, ele fala que é a tensão de apoio dessa placa ou desse material que vai suportar essa estrutura. Com isso, eu consigo dimensionar qual é a área para essa base, para esse meu apoio, para ela suportar a tensão admissível no projeto segundo uma força aplicada. Olhando aí os elementos de ligação, vou unir duas placas, por exemplo. Qual é a área do rebite que eu tenho que utilizar de união dessas duas placas segundo a força que é aplicada? Do mesmo jeito, primeiro eu preciso avaliar se eu tenho cisalhamento simples ou múltiplo, tá? Para verificar as tensões, as regiões de cisalhamento. E aí eu aplico a equação, só que agora eu estou levando em consideração a tensão de cisalhamento. Se eu tenho a força que vai ser aplicado nas placas, que esse meu rebite, ou esse meu elemento de fixação, de união, vai sentir, e eu sei qual é a tensão admissível no projeto, eu consigo calcular a área da seção transversal para esse rebite. Ou ainda, se eu tenho rebites menores, quantos rebites eu preciso colocar para unir essas chapas, garantindo aí o dimensionamento correto que vai suportar essa força atuante segundo a tensão admissível para a gente. Um outro caso importante que a gente precisa avaliar também é o quanto do material precisa ficar engastado na parede ou chumbado na parede para garantir a estabilidade da força que vai ser aplicada sobre ele, que é esse outro desenho aí do dimensionamento que nós estamos falando. Nesse caso aí, nós temos que, eu preciso saber, lembra quando a gente falou do tipo de apoio que é engastado? E a gente discutiu o que significa essa região de engaste, ou por que nós chamamos de engaste? Nesse caso, então, eu preciso saber o quanto está adentrado na parede, ou no chão, ou no teto, ou no material. Oi, Robson, bom dia! E para isso, a gente precisa também aplicar essa descrição da força e a tensão atuante no projeto, que são admissíveis, para eu saber o quanto vai ficar chumbado na minha parede, o quanto estará dentro da parede para garantir aí a segurança do meu projeto ou do meu material. Aqui, a gente não precisa identificar a área. O importante para a gente é saber qual é o comprimento em que estará dentro dessa superfície. Para esse cilindro, a área ela é calculada para a gente πr quadrado, ou π vezes o diâmetro, vezes o comprimento. O que eu quero saber aqui é o comprimento. Então, quem é a tensão? Força pela área.
só que a área é o comprimento vezes π vezes o diâmetro, que é a área desse meu cilindro. Então, para eu saber quem é o comprimento de engaste, é a força atuante no projeto, dividido pela tensão de cisalhamento admissível que foi nos dado, vezes π, vezes o diâmetro. E aí eu consigo saber com segurança quanto deve ser desse material que vai ficar engastado nessa superfície para suportar o esforço que eu estou aplicando nesse material, tá? Ou, como eu dei o exemplo na aula passada para vocês, da quantidade de pregos que prendem o meu quadro na parede, lembra? Dependendo aí, levando em consideração quantos comprimentos desses são necessários para garantir essa força e essa tensão admissível no projeto, levando em consideração as condições de segurança. E outros tipos de dimensionamento também podem ser realizados, desde que a gente sempre leve em consideração a área ou o tamanho das superfícies que nós devemos verificar para suportar o esforço atuante no projeto e também levar em consideração a tensão admissível descrita pelo projeto. E quando a gente está falando de tensão admissível, levando em consideração a segurança, nós temos um coeficiente que é fundamental para descrever qual é essa tensão segura para o desenvolvimento do nosso projeto. E esse coeficiente é chamado de coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, ele está ali para que nós possamos trabalhar com material sempre de maneira segura, não usando tudo que o material pode nos dar, não aplicando sobre ele toda a carga que ele pode nos dar, não trabalhando com o material no seu limite de funcionamento, mas trabalhando numa região segura, levando em consideração a tensão admissível. E aí a relação entre tensão admissível e a tensão máxima que esse material pode suportar é chamado de coeficiente de segurança. Não se esqueça que quando ele traz tensão última, a gente também está chamando de tensão máxima. Então, para que eu saiba quem é esse coeficiente de segurança, é a tensão máxima dividido pela tensão admissível que o projeto impõe a você, pela tensão que aquele material vai suportar na sua utilização. Não significa que é o máximo que ele suporta é aquilo descrito, mas por condições de segurança é aquilo que a gente vai levar em consideração. O coeficiente de segurança, em alguns livros, ele é trazido ou ele é tratado como fator de segurança também, tá? Que indica a mesma coisa para nós. E ele varia aí de 0 até 10 normalmente, mostrando quanto mais próximo de 0, menor é a segurança do projeto, mais próximo essas duas grandezas estão, quanto mais próximo de 10, maior é a segurança do projeto. Em alguns casos, esse valor passa de 10, mas o usual aí é de 0 até 10, para levar em consideração esse coeficiente de segurança. E como a tensão ela está relacionada com a força, o nosso coeficiente de segurança também pode ser descrito pela análise da força. E aí, se o meu coeficiente de segurança, ele é dado para nós pela tensão última, que é a tensão máxima, pela tensão admissível, se eu olhar a força, é a força máxima pela força admissível, ou seja, força última pela força admissível. E eu posso reorganizar essa equação para saber ou para poder calcular quem é, por exemplo, a tensão admissível nesse projeto. E aí, para eu saber quem é a tensão admissível, será a tensão. Eu vou trabalhar com a máxima, mas você já sabe que quando eu falo em tensão máxima, eu estou falando na última que o projeto pode obter, ou na máxima tensão descrita pela coeficiente de segurança. E aí, no desenvolvimento dos nossos exercícios ou dos projetos que você vai fazer, não só na vertente aqui da disciplina, mas aí na sua vida profissional, não se esqueça de verificar o coeficiente de segurança. Se em algum momento o exercício te deu o coeficiente de segurança, é porque você vai usar o coeficiente de segurança. Não adianta você sair calculando tensão, e aí depois que você vai calcular a tensão, calcular algumas propriedades mecânicas que envolvem a tensão, se você não levou em consideração o coeficiente de segurança.
Não adianta nada você dimensionar o material, a área, o comprimento, se você não levou em consideração o coeficiente de segurança. Se ele deu o coeficiente de segurança, é porque em algum momento você vai utilizar esse coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, ele é um valor adimensional, tá? Então, ele não tem dimensão associada a ele. Ele não tem unidade no sistema internacional associado a ele. Então, a gente verificou mais 3 propriedades mecânicas. Tensão máxima. A tensão máxima, que é chamada de tensão última, ela também tem um apelido. Esse povo gosta de dar apelido, né? Eu já vou explicar por quê. Essa tensão máxima, ela também é chamada, em alguns casos, por alguns autores, de limite de resistência à tração. Então, tensão última é sinônimo de tensão máxima, que é sinônimo de limite de resistência à tração, nesse caso em que nós estamos trabalhando com as tensões de tração. Se for compressão, é limite de resistência à compressão. Se for cisalhamento, é limite de resistência de cisalhamento, tá? Alguns autores trazem essa nomenclatura. Então, se você pegar algum exercício, não sei, daí para frente na vida, em alguma prova de conhecimento, concurso público, sei lá, projeto, você vê limite de resistência à tração, está relacionado a um sinônimo de tensão máxima. Então, é bom vocês entenderem aí também esses apelidos que essas grandezas, elas trazem. Por que tem esses apelidos? Porque a maioria dos materiais que nós utilizamos como referência em resistência dos materiais são livros de outros países. São livros em outras línguas. E precisa-se feita a tradução para esses livros. E nessa tradução dos livros, quem está traduzindo, às vezes não entende os termos técnicos da disciplina. Então, por não entender os termos técnicos da disciplina, ele acaba traduzindo ao pé da letra. E é isso que traz aí para a gente essa descrição de tensão máxima, tensão última, limite de resistência à tração. É tudo aí a mesma coisa, tá? Então, a gente viu mais 3 propriedades mecânicas, que é essa tensão última, que também pode ser chamada de tensão máxima, que também pode ser chamada de limite de resistência à tração. Tensão admissível e o coeficiente de segurança. São mais 3 propriedades mecânicas que o material pode apresentar segundo um esforço que é aplicado sobre ele. O que é mesmo propriedade mecânica? Propriedade mecânica é aquela característica ou é o comportamento que o material vai apresentar quando esforços mecânicos forem aplicados sobre eles. E aí a gente precisa ir entendendo quais são esses esforços, quem são esses esforços, onde eles são atuantes, para que a gente possa identificar quais são as propriedades mecânicas e avaliá-las segundo os valores que forem obtidos, tá? Falta a gente ver uma força ainda, que ela está descrita, e que eu falei para vocês que eu fico passeando aí entre as unidades para que a gente possa entender melhor esses conceitos, né? Ela está descrita lá na seção 3, unidade 1, eu acho que do seu livro didático. Que é chamada para nós de tensão de esmagamento. Eu acho engraçado esse nome, porque essa tensão, ela é pouco usada, ela é mais, um dos locais que é mais utilizada, mais aplicada, é na construção civil, porque ela está relacionada a realmente o contato dos materiais. Ela está relacionada realmente com a região de toque dos materiais. Por isso que ela é chamada de tensão de esmagamento. Então, a gente vai olhar a tensão, olhando a força que é aplicada no material, no toque, no contato de um material com outro material. O que a gente pensa quando a gente fala na tensão de esmagamento, né? Que é alguma coisa que a vindo e apertando a outra. Assustou aí, fez um barulhão, não fez? Juro, de juradinho, de dedinho, que não foi de propósito barulhão, mas fez barulhão, desculpa aí. Quando a gente pensa em esmagamento, é alguma coisa apertando a outra. E é realmente isso que traz para nós essa relação de tensão de esmagamento. Sabe quando a gente vai apertar um parafuso numa parede de madeira? Quando a gente vai unir duas chapas? Quando a gente, de alguma forma, vai preencher uma região para deixá-la segura? São nessas ocasiões que estão atuantes a tensão de esmagamento. Nos rebites, nos elementos de ligação,
também, elementos estruturais também estão atuantes à tensão de esmagamento, porque ele relaciona um material com o outro. Só que, de maneira geral, essas forças de esmagamento que proporcionam as tensões de esmagamento são tão pequenas que, na maioria dos casos, elas nem são levadas em consideração. Mas, em alvenaria, na aplicação da engenharia civil, isso é um pouco mais evidente, importante nos materiais. Por isso que essa tensão tem a sua importância também. O que é ou como é calculada a tensão de esmagamento? Força pela área. Tensão é tensão, força pela área. Como? Espera aí que o quadro está indo para você. Aí. Como que é calculada? Nesse caso, vamos pensar nessa chapa em que nós iremos fixar esse parafuso aí nessa chapa. Qual é a região que eu preciso avaliar? Essa região de contato aqui, ó. Essa região de contato que trará a força que nós poderemos descrever a tensão de esmagamento. A tensão de esmagamento, ela está relacionada com a força de esmagamento, que é a força a qual essa região será alocada nessa região aqui, nesse contato. Para eu calcular essa força, essa tensão de esmagamento, é a força atuante no material pela área da seção transversal. Qual é a área que eu vou levar em consideração? Para essas superfícies que são circulares, e aqui a gente tem um cilindro, eu preciso saber qual é a espessura, dado por T, e o diâmetro, dado por D. Tá? Esse diâmetro é a largura, tá? A largura do material. Então, eu preciso da sua espessura e da sua largura. Lá no seu livro texto da disciplina, ele mostra certinho para você em um exercício como calcular essa tensão de esmagamento, levando em consideração os elementos de ligação e as placas do tipo LU e 2L, se eu não me engano, na estrutura treliçada. É a situação problema aí da unidade 1, seção 3. Dá uma olhada depois que ele indica certinho como faz esse cálculo. E essa espessura, ela tem uma faixa de erro, levando em consideração aí o tipo do material e a localização ao qual ele está em contato. E é assim que a gente calcula a tensão de esmagamento. Qual que é a unidade do Sistema Internacional para tensão de esmagamento? A unidade do Sistema Internacional para tensão de esmagamento é Newton por metro quadrado, que é também Pascal. Porque tensão, ela apresenta para nós a unidade de Pascal, né? Newton por metro quadrado no Sistema Internacional. Quando você for fazer os exercícios, agora você já consegue fazer aí os exercícios de toda a unidade 1 e da unidade 2, acho que até a seção 1 você consegue fazer. Com esses assuntos que a gente já descreveu e já abordou. Então, vai aí, tem bastante exemplo para você fazer. Dá uma olhada também nos conceitos, ele acaba trazendo algumas complementações nos conceitos aí, ou abordando também de uma outra forma, né, do qual a gente abordou aqui. Alguns exemplos, os exercícios das situações problemas e os exercícios ao final de cada unidade também, para que você possa aplicando isso. Faça todos eles. Ficou com dificuldade? Na próxima aula você chega aqui e fala, professora, eu não entendi. Faz para mim? A gente vai conversando junto e vai resolvendo esses exercícios, tá? Porque agora que a gente entendeu esses tipos de forças atuantes no material, a gente precisa compreender quais são as propriedades que esse material vai responder quando a força é aplicada. Algumas delas a gente já viu, que é tensão total e deformação. Vimos também sobre a tensão máxima, que é a chamada de tensão última, ou limite de resistência à tração, e o coeficiente de segurança. Nós já vimos 4 propriedades mecânicas, olhando principalmente para os esforços de tração e compressão, os esforços axiais. Depois a gente vai estender isso a outros tipos de esforços, inclusive de cisalhamento. Mas agora chegou o momento em que a gente aprofunde nessa análise de propriedades mecânicas e que a gente possa entender de onde essas propriedades mecânicas vêm, quais são as principais e quais os valores que elas descrevem. Para isso, então, o nosso próximo passo é compreender e analisar o comportamento dos materiais.
segundo as forças que são aplicadas. Então, só para a gente finalizar esse processo aqui, agora você tem condições de fazer toda a unidade 1, a unidade 2 até a seção 1. E depois a gente vai descrevendo o comportamento dos materiais, olhando apenas a deformação até o momento na direção da força aplicada. O que a gente vai compreender agora, a partir de agora? A gente já viu tração, compressão, cisalhamento, esmagamento e as suas representatividades, como calcula, as orientações e tal. Falamos também aí lá no começo sobre as estruturas e o cálculo de reação nas estruturas, e especificando na estrutura treliçada, tá bem. Agora, a gente precisa entender que quando uma força é aplicada no material, ele vai responder a ela de uma forma diferente, que é a característica que ele apresenta, que é o que nós chamamos de propriedade mecânica. As propriedades mecânicas no material, ou nos materiais, elas são descritas para nós através da resposta do material, segundo um esforço mecânico aplicado. São várias as propriedades mecânicas dos materiais. Cada material apresenta valores diferentes de propriedade mecânica, ou seja, características diferentes. Por exemplo, uma pessoa. Vamos colocar 10 pessoas enfileiradas, certo? Uma pessoa é uma pessoa, certo? Ela tem a estrutura interna e externa, com alguns membros específicos com as suas características. Mas olhando cada pessoa diferente, tem uma característica diferente. Por exemplo, algumas características que são propriedades de uma pessoa: a altura, peso, cor dos olhos, comprimento do cabelo, formato do nariz. Eu acho que eu vou esquecer essas 5, mas vocês vão me ajudando. Enfileiro 10 pessoas. Uma tem olho verde, outra tem olho azul, outra tem olho castanho. A propriedade é cor dos olhos. Cada uma tem uma cor diferente. Propriedade diferente dependendo da pessoa. Uma tem cabelo comprido, outra curto, outra no ombro, outra loiro, outra ruivo. Propriedade. Tipo de cabelo. Cada um tem um. Uma tem 1,70, outra tem 1,89, outra tem 1,65, outra tem 1,40. Propriedade. Altura. Cada uma tem a sua. Entende o que eu quero dizer? Para os materiais não é diferente. Cada material tem as propriedades mecânicas, todas, devido às propriedades ali, segundo o esforço aplicado no material. Só que mesmo eles apresentando as propriedades mecânicas, cada um vai apresentar o seu valor. E aí que é a chave da nossa disciplina. Olhando os valores das propriedades mecânicas, eu vou identificar qual é o melhor material para a aplicação que eu quero. Olhando as suas características, eu vou identificar qual é o melhor material para a aplicação que eu quero. O melhor material, agora você vai entender, olhando as propriedades mecânicas, que o melhor material não é o mais caro. O melhor material, ele é aquele em que as suas características, ou seja, as suas propriedades mecânicas, se adequam no desenvolvimento do projeto. E esse passo que nós vamos dar agora, olhando o comportamento dos materiais através da análise das suas propriedades mecânicas. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Só falei tudo isso para te dar um gostinho do que a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula a gente vai entender de onde a gente tira os valores dessas propriedades mecânicas, falando de ensaios destrutivos e não destrutivos. Vamos focar no ensaio destrutivo, que é chamado de ensaio destrutivo de tração, obter valores para construir um gráfico. Esse gráfico ele é chamado de diagrama tensão-deformação. E avaliar esse gráfico nos trará valores das principais propriedades mecânicas. E aí a gente vai entender como elas são variadas dependendo dos materiais aos quais nós estamos trabalhando. É isso aí que a gente vai ver daqui para frente na análise da próxima aula, entendendo e olhando essas propriedades mecânicas segundo o comportamento do material quando uma força é aplicada por ele. Agora, a gente vai acabando a nossa aula, que passa muito rápido, né? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom falar disso, mas passa rápido. Vocês têm tarefa para fazer, façam as tarefas de vocês aí, vocês têm o caderno da disciplina, qualquer dúvida que vocês tiverem, anota no caderno. E na próxima aula,
joga aí no chat, coloca no chat, que eu já vou começar tirando essas dúvidas para que a gente possa adentrar a compreender o comportamento que o material pode apresentar, segundo a sua análise das propriedades mecânicas, tá bem? Ótimo final de semana para você, então. Boa semana que vai chegando por aí. E estuda que você tem tarefa para fazer, hein? Não se esqueça de avaliar os prefixos, hein? Quando você for fazer os cálculos, porque prefixo mili, quilo, mega, giga, nano é importante para dar o valor exato lá no final. E aí, a próxima aula, a gente discute mais sobre isso e continua os assuntos falando do comportamento dos materiais. Bom final de semana, ótima semana que vai chegando por aí. Bons estudos, bom descanso. Eu te vejo na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.